Vamos falar agora da chamada função polinomial do primeiro grau. É a função, anote aí, y igual a ax mais b. Esse a recebe o nome de coeficiente angular e esse b é coeficiente linear. Repita, toda função polinomial do primeiro grau tem uma cara, y ou então fx igual a x mais b. O a, coeficiente angular, e o b, coeficiente linear. Só que você tem que saber que o gráfico dessa função, quando você representa em um plano cartesiano, é uma reta. E o papo da nossa aula é: como é que eu faço para construir o gráfico dessa função? Por exemplo, prof, eu tenho a função y menos 2x mais 5. Como é que eu vou construir o gráfico dessa função? Então, tem uma ideia bem simples que eu vou te passar agora. A ideia é o seguinte: você vai montar uma tabela. Tabela basta ter x, y, coluna x, coluna y, e você coloca duas linhas abaixo. E você vai fazer um esquema. Vamos fazer um esquema assim. Eu vou escolher toda vez x igual a 0 e depois vou fazer o y igual a 0. Eu que escolho os valores. Eu posso escolher qualquer outro valor? Sim. Por que você está escolhendo 0? Para ficar mais fácil a conta. Fazer conta com 0 é mais fácil. Por exemplo, eu pego a minha função aqui, letra A, y igual a menos 2x mais 5. Cuidado que eu poderia perguntar, quem é o coeficiente angular em uma prova? Coeficiente angular, professor, menos 2. Muito bom. Coeficiente linear, o 5. Excelente. Mas eu quero construir o gráfico. Eu estou te dando uma ideia. Na boa faz o seguinte. Primeiro, faça x sendo 0. Então, x sendo 0 vai ficar assim. Y igual menos 2 vezes 0 mais 5. Só que 2 vezes 0, menos 2 vezes 0, zerou. Então, vai ficar 0 mais 5, que é apenas o número 5. Então, eu vou ter o ponto aqui, eu vou ter o casal x0, o y, o número 5. Agora, eu vou fazer o contrário. No lugar do y, vou colocar 0. Y igual a 0. Vou substituir e vai ficar assim, 0 igual a menos 2x mais 5. Esse 2, menos 2x, né, está subtraindo, passa somando. Então, eu tenho 2x igual a 5. O 2 está multiplicando, passa dividindo, e aí você vai ter o valor que é 5 dividido por 2, que eu posso colocar até em decimal. Coloca aí nos comentários quanto é a metade de 5. Muito bom. 2,5, 2,5 é o meu resultado aí. Mura, e agora? O que é que eu vou fazer? Por que isso aqui fica fácil a questão? Porque agora é só marcar. Olha lá. Quando x é 0, presta atenção, essa primeira linha aqui. Quando x é 0, o y é 5. Então, quando x é 0, o y é 5. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui é o meu pontinho. Esse ponto aqui é o ponto x0, y igual a 5. Toda vez que o x é 0, o ponto está em cima do eixo vertical, que é chamado de eixo y, ou eixo das ordenadas. Agora, eu vou marcar lá no eixo das abscissas, que é o meu eixo x. Quando x é 2,5, 2,5 por aqui, aqui é 1, 2, a metade, 2,5. Quando x é 2,5, o y é 0, é um ponto no eixo das abscissas. Então, bem aqui eu tenho o ponto 5 sobre 2 e 0, dessa maneira. Sabe o que eu vou fazer agora? Se eu tenho esses dois pontos aí, vou passar uma reta por eles. Eu tenho que saber, recordar, por exemplo, se eu sei que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, para você desenhar uma reta, basta você conhecer dois pontos. Por isso que a jogada da tabela ajuda. Então, monta a tabela, escolha um valor do x e um y. Só que eu te dei uma dica aqui, rapidola, que é essa. Quando x é 0, aí eu jogo. Quando y é 0, eu vou substituir também. E aí eu tenho a reta, posso dar uma engrossada aqui, para ficar bonitinho. Deixa eu dar uma encorpada aí
na reta. Então, esse é o gráfico aí da nossa função. Uma situação importante, se você estudar mais sobre função, você vai saber, esse cara que é o meu coeficiente angular, ele é muito importante. Importante em que sentido? Se eu olhar para ele, eu sei, porque eu posso perceber aqui pelo meu desenho, pelo meu gráfico, que a minha reta está caindo. A minha reta é uma reta decrescente. E a gente aprende que a reta é decrescente quando o coeficiente angular é negativo. E no caso ele vale menos 2. Então, o meu A, se alguém perguntasse, né, por que essa reta é decrescente? Qual o motivo? O motivo é que o coeficiente angular vale menos 2. Um outro detalhe importante, além do A que você tem que saber, é o valor desse B aí. Esse B é o chamado valor fixo. E esse meu B, ele é geometricamente aonde a reta corta o eixo das ordenadas. Pode perceber que tocou aqui em cima do número 5. E esse 5 é o valor do B. Esse 5 aqui é o valor do B. Show de bola? Então, fique ligado nisso, para que você comece a entender, né, direitinho por que o coeficiente angular é o toque, porque o angular, se olha para negativo, a reta é decrescente. Se ele fosse positivo, o angular, a reta era crescente. Show de bola? Dá uma notada que eu vou fazer uma próxima. Vamos construir agora o gráfico dessa função fx. E entenda bem, chamar de fx ou chamar aqui de y é a mesma coisa. F de x ou y são apenas sinônimos, fica na boa isso aí. Então, a função y, 2x menos 4. Já sabemos aqui que o 2 é o coeficiente angular, não é 2x, viu? É o 2, coeficiente angular, e o menos 4, coeficiente linear. Mas eu quero construir o gráfico através da tabelinha. Qual foi o bizu que a gente deu? Escolha para x 0 e depois para o valor do y um número 0. Aí você vai substituir, pega a função y igual a 2x menos 4. O que é que eu vou fazer? Primeiro x sendo 0. E aí eu vou ter o valor do y. 2 vezes 0 menos 4. Aqui eu vou ter 2 vezes 0, vai dar 0. 0 menos 4 vai dar menos 4. Então, aqui eu tenho o primeiro valor, 0, resultado deu menos 4. Agora, eu vou fazer o contrário. Vou fazer o y sendo 0. Y sendo 0. E vou ter aqui a função, no lugar do y vai ficar 0 igual a 2 vezes o valor do x, que eu quero saber, menos 4. 4 está subtraindo, passa somando, vai ficar 0 mais 4, que é 4, igual a 2x. Esse 2 está multiplicando, passará dividindo. 4 dividido por 2 vai ser 2. E aí eu tenho o outro valor da minha tabelinha, que foi o valor, o número 2. Com essas informações, eu posso agora representar. Primeiro, quando x é 0, o y é menos 4. Menos 4 fica para baixo. 1, 2, 3, 4. Também aqui é menos 4. Mas é o ponto. Se é o ponto, é 0 e menos 4. É o casal. Não esqueça disso. Esse pontinho aqui. Agora, bem aqui, 2 e 0. Quando x é 2, o y é 0. Então, aqui eu tenho o ponto 2 e 0. E a minha reta vai passar por esses dois pontos. Vamos colocar de azul aqui a nossa reta. Vai passar por esses dois pontos aí. Deixa eu dar uma fortalecida na nossa amizade. Está aí a nossa reta. Essa de azul aí. Tá bom? E pode perceber um detalhe especial, não vai esquecer. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Essa minha reta é uma reta crescente. Deixa eu até anotar aqui. A nossa reta é uma reta crescente. E um dos motivos é você desenhar o gráfico, mas é porque o coeficiente angular, que é esse número 2 aqui, ele é positivo. Toda vez que o coeficiente angular é positivo, crescente. Negativo, decrescente. E esse menos 4, o valor do B, é onde a reta corta o eixo das ordenadas.
Show de bola? Vou contar mais um detalhe bem aqui, que eu vou explorar em outra aula. Você pode procurar uma aula com esse nome, que é zero da função, raiz da função. Mas se alguém me perguntar se aqui nesse momento, Mura, esse cara aqui que toca o eixo das abscissas, não tem um nome? Tem. Esse cara é o chamado zero da função. Quem é o zero da função? É x igual a 2. Por que zero da função se ele não é zero, professor? Ele não é zero, mas quando eu pego o número 2, jogo na função, o resultado é zero. É isso que você tem que entender. O 2 é chamado de zero da função, não é porque ele é zero, é porque ele tem a capacidade de zerar. Se eu pego 2, substituo aqui, 2 vezes 2 menos 4, o resultado é zero. Por isso que ele é chamado function of the zero. Olha aí, ó, globalização. Function of the zero, ele é chamado de zero da função, um número 2. Show de bola? Anote que eu tenho mais. Vamos considerar agora essa questão. O uso de aplicativos para realizar viagens é cada vez mais comum no cotidiano. Supõe-se que para calcular o valor da viagem em um aplicativo, há um valor fixo, bem aqui, há um valor fixo, mais um total de 1,40 por quilômetro rodado. Sabendo que o cliente pagou 15,60 ao final da viagem, esse aqui é o valor total, 15,60, a quantidade de quilômetros rodados foi de 8 quilômetros. Então, o valor fixo dessa viagem é, olha só, quando você fala de função, vou construir o gráfico da função, mas é importante você apenas não ficar naquele contexto de saber desenhar. Pode aparecer uma questão dentro do cotidiano e você tem que saber fazer a interpretação. E algo importante nessa questão é você saber que esse meu A e esse meu B aqui, vou começar pelo B. O B, que é o coeficiente linear, ele é o valor fixo, que não depende da distância percorrida. E o meu A é o que depende da distância percorrida, que é o coeficiente angular, também chamado de taxa de variação. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu começo montando assim, ó, o meu pagamento, vou chamar de P. O meu pagamento P, ele vai ser da seguinte maneira. Olha lá, ele fala que é R$ 1,40 por quilômetro rodado. Então, vou colocar 1,4 por cada quilômetro rodado, que eu vou chamar de X, mais um valor fixo que eu não sei qual é, que é o meu B. Esse B aqui é o meu valor fixo. É isso que eu quero que você entenda, que o meu R$ 1,40 é o coeficiente angular, é a taxa de variação. A cada 1 quilômetro aumenta R$ 1,40. Então, eu tenho essa ideia da função, que o pagamento é R$ 1,40 pela minha distância, mais um valor fixo. E eu acabei de falar que eu tenho a ideia de montar, né, uma função através de uma tabela. E uma tabela, quando você escolhe um x, você escolhe um y. Porque o x, né, joguei o valor do x, faço a conta, acho o y. Então, há uma correspondência. O que eu quero que você entenda é que quando for 8 quilômetros, o valor do pagamento é 15,60. Olha só o que eu estou dizendo, pequeno gafanhoto. Quando o meu x é R$1 e... X não, quando o x é 8, né? Quando o meu x é 8, é 8 vezes R$1,40, mais o valor fixo, vai me dar um pagamento aí de R$ 15,60. Eu gostaria até que você colocasse nos comentários como é que você resolveu isso, porque essa questão, eu estou usando o formalismo da função, mas normalmente quando a gente pega aqui, a gente, professor, é R$1,40 por cada quilômetro, são 8, vou multiplicar aqui, aí depois subtrai, está correto, professor? Está correto. Mas a aula é uma aula de função, então me força, né, a correr por esse meio na explicação. Tá bom? Então entenda bem qual o caminho que estou seguindo. Por quê? Porque eu estou numa aula de função do primeiro grau. Eu não posso tentar usar outro recurso, já que eu quero ensinar que há uma aplicação de função no cotidiano. Show de bola? Ajude o prof aí. R$1,40 vezes 8, eu já fiz aqui de cabeça. Deu R$ 11,20, mais o valor do B. Logo, o meu valor fixo, que é o meu B, é 15,60
menos R$ 11,20. Agora, basta você fazer essa diferença pelo poder da fé, vai dar quanto? Ah, Mura, vai dar R$ 4,40. Muito bom! Dessa maneira, você gabaritou aí letra D nessa questão. Agora, eu vou deixar aqui um prazer de casa. Você vai resolver essa situação. O que é que eu quero? Eu quero que você utilize a ideia da tabela para montar o gráfico da função da situação A e da situação B. Coloque também quem é o coeficiente angular linear de cada um. E um detalhe, Mura, eu sou forçado a usar x igual a 0, y igual a 0? Não, você pode escolher x igual a 1, qualquer outro valor. Basta ter 2 pontos para que você consiga representar a sua função polinomial do primeiro grau. Te espero, até a próxima. E se gostou, se ajudou, comente, compartilhe. Fui! Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.